Boa tarde. A Real Grandeza agradece a participação nesse encontro sobre a revisão do regulamento do Plano CD. O evento terá transmissão simultânea para as áreas regionais pela Furnasnet, internet e Facebook, com a colaboração do Núcleo de Imagem e da Divisão de Rede e Segurança de Furnas. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail perguntas@frg.com.br, repetindo, perguntas@frg.com.br. Somente ao final da apresentação abriremos para perguntas. As perguntas devem ser feitas no microfone para que os colegas das áreas regionais possam entender. Para abrir os trabalhos, convidamos a nossa diretora de Seguridade, Patrícia Mello. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes aqui nesse auditório, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook ou nas áreas regionais. A tarde de hoje é um momento importante, significativo, pois essa revisão de regulamento, ela impacta de sobremaneira no plano que nós temos o desejo, e trabalhamos intensamente para isso, que nos garanta uma vida melhor no momento delicado e mais sensível das nossas vidas, que é da nossa aposentadoria, enfim, quando já estivermos com uma idade avançada. O Plano CD, ele foi aprovado em março de 2002, conta hoje com 2.700 participantes ativos e 305 assistidos. Como vocês podem ver, esse número de assistidos tem crescendo de forma significativa e esse é um dos desafios para a perenidade do plano, que nós vamos explicar aqui o porquê disso. Daqui a pouco vocês vão entender que isso é uma das mudanças que nós estamos aqui trazendo nesse regulamento do plano. A última alteração regulamentar dele foi feita em 2009, mas para atender a questões legais. Essa é a primeira revisão em que, de fato, nós trazemos mudanças estruturais para o plano e modernizações. Hoje nós enfrentamos o desafio de mudança de cenário. O Plano CD foi desenhado para uma patrocinadora que todo ano renovaria seus quadros, contrataria pessoas. Mas isso não vem acontecendo. É uma mudança de mercado, uma mudança no cenário das estatais no país, e nós temos que nos adaptar a essa mudança, garantindo a continuidade do nosso plano. Essas mudanças, elas são frutos de um estudo técnico feito pela Mercer Consult, um mapeamento de risco, usando as melhores técnicas, o que há de mais atual no mercado. Essa empresa foi contratada, estudou o plano profundamente e apontou tudo o que era preciso melhorar nele. Além disso, a equipe técnica da Fundação Real Grandeza, de reconhecimento no mercado, 45 anos de existência, frente a um cenário de tantas fundações com planos problemáticos, e nós estamos conseguindo manter nossos planos saudáveis, performando, bem geridos. Essa equipe técnica também se debruçou por mais de 2 anos sobre esse regulamento e não só balizou os apontamentos feitos pela Mercer, como também contribuiu de sobremaneira para sugestões de melhorias que estão sendo trazidas aqui hoje para vocês. Esse exercício que a gente está fazendo aqui de dar total transparência a todas as mudanças propostas, ele vai além do que determina a Previc, que é o órgão fiscalizador. A Previc diz que, após aprovado pelo Conselho Deliberativo, esse novo regulamento deve ser colocado por 1 mês no site para consulta. E qual foi o nosso entendimento dentro da Fundação Real Grandeza? Você colocar para conhecimento um regulamento já aprovado não é exatamente aquele processo de transparência que os participantes esperam. Eles querem poder conhecer as mudanças propostas e opinar sobre elas. Então, por isso, nós tivemos outros cuidados. Estamos há 1 mês com essa proposta de mudança no nosso site,
criamos um e-mail para que as pessoas possam mandar perguntas, sugestões, críticas. Estamos hoje com esse evento aqui, em que a equipe técnica vai passar para vocês as mudanças propostas e tudo que for colhido de crítica e sugestão vai ser enviado ao Conselho Deliberativo para que só então ele aprove o formato final desse regulamento. Não é rápida a aplicação de um novo regulamento, na verdade é uma via crucis. Depois de passar pelo Conselho Deliberativo, esse texto ainda vai para as patrocinadoras, Furnas e Eletronuclear. Embora a Eletronuclear não tenha participantes no Plano CD, como ela é uma das patrocinadoras, a legislação exige que ela também dê o aceite ao texto. Depois disso, vai para a Eletrobras, Ministério de Minas e Energia, SESC, Previc, e só depois de publicado o novo regulamento passa a valer. Se em uma dessas instâncias houver uma negativa ou um pedido de mudança, o processo volta para a estaca zero. Então, o que a gente está começando aqui, hoje, é o início de uma longa jornada. Bom, ok, eu acho que eu já falei resumidamente essa abertura, essa apresentação, e o que esse regulamento traz de principais mudanças, que é a questão da taxa de administração, que o nome correto é a taxa de carregamento, hoje praticada, que abrange somente a massa dos ativos do plano. As pessoas que se aposentam hoje, elas não pagam taxa de administração. Isso é um desafio, porque não temos mais novos entrantes em número suficiente para que esse ciclo continue se cumprindo, quer dizer, quem está ativo custeia quem está aposentado. Então, pensamos numa melhor solução para garantir a perenidade do plano e vai ser apresentada aqui. É uma das propostas de mudança. A criação de perfis, que era algo muito questionado, por que tantos planos no mercado oferecem essa possibilidade, nós não tínhamos, aqui também está contemplado. Tornamos o plano mais conservador quando se fala no benefício do saldo projetado em relação à morte e invalidez. Nós tínhamos alguns pontos de fragilidade que permitiam desvios, números que iam para fora da curva por causa de meses atípicos de recebimento. Também vai ser colocado aqui, inclusive, com exemplos. Melhorias de redação, que hoje causam dúvidas nos participantes. Enfim, essas são as principais mudanças propostas e nós vamos ficar aqui até o fim e responder até a última pergunta. Muito obrigada e tenha uma boa apresentação. Eu chamo aqui ao palco a Guiomar Praum, que é a nossa gerente de benefícios previdenciários. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo. Obrigado aí pela oportunidade. Esse é um marco aí na história da Fundação. A equipe interna está aqui apresentando o seu estudo, realizado aí ao longo de 2 anos, ou 3 talvez, para que a gente possa estar propagando a questão da educação previdenciária aos participantes e munindo as pessoas de total esclarecimento para que possam até entender o seu plano previdenciário. Eu gostaria de citar aqui que esse trabalho foi feito com alguns técnicos internos dentro da Diretoria de Seguridade. Contamos também com o apoio do jurídico interno e dos consultores da Mercer e do próprio jurídico também, e principalmente da gerência de estatística e atuária, que é a Adriana, que esteve sempre junto aqui para a gente estar elaborando esse trabalho. Tá? Então, inicialmente, a fim da gente uniformizar o nosso entendimento sobre o que é um plano CD, eu vou passar os conceitos principais, as características principais do plano, para que vocês possam entender como é que funciona e também capacitá-los de você olhar essas alterações propostas.
Bom, a Patrícia já passou por essa parte. Nós temos aí aproximadamente quase 2.700 participantes, né, 305 ativos, com essa posição feita em fevereiro. Aí, né, esses dados ainda estão estimados, tá? Na verdade, nós atingimos um patrimônio de 1 bi. Né? Temos 2 patrocinadoras, que é a própria Real Grandeza e a Furnas, né? A cota teve uma boa variação de 4,67. Enfim, o plano ele está funcionando por enquanto bem, tá? Bom, e esse assunto aqui, essas alterações aqui, elas mexem, na verdade, no regulamento do plano. E o que é o regulamento do plano? Né? O regulamento do plano é o contrato previdenciário que o seu participante tem com a nossa entidade. E para que serve esse regulamento? O regulamento do plano é onde você coloca todas as cláusulas que atinge os participantes, ou seja, ali está explicitado o custeio do plano, como se paga, os benefícios que são abrangidos, as carências. A bases e formas de pagamento, tá? Então, o regulamento na verdade, o seu contrato previdenciário. A Patrícia já explicitou aqui a questão da última aprovação do regulamento. Foi um regulamento finalizado lá em março de 2002, mas que tem um olhar de migração da época, né, em que existia a possibilidade dos participantes do plano BD ir para o plano CD. Então, a gente veio com um olhar também do plano BD, né, com aquelas características do plano BD, né, sendo construído num regulamento em que, na verdade, a gente tem características distintas, como vou mostrar nos slides seguintes. Lembrando aqui, o participante, esse plano CD, ele é um plano em que, para você gerar o benefício, na verdade, a gente utiliza a contribuição do participante. Ou seja, você tem que contribuir, a parte da patrocinadora também, rentabilizar essas contribuições para virar um saldo de conta. Tá? Então, na verdade, as contribuições hoje, você tem a opção de fazer a contribuição básica, que varia entre 2%, que é a parcela mínima a aplicar, e você escolher entre 4,5% e 10%. Essa básica é a que gera, na verdade, a contribuição regular da patrocinadora. Né? E, com base nessa contribuição da patrocinadora, a gente tira ali um pedacinho da taxa para a administração do plano e para a taxa do risco do plano. Tá? Quer dizer, a taxa para a cobertura do risco do plano, porque onde é gerado, a partir dessa taxa, um fundo coletivo de risco que vai, na verdade, ser o fundo coletivo para pagar a morte ou invalidez que a gente projeta as contribuições para vocês. Tá? Então, basicamente, é isso. Então, essa característica aqui é importante. Existe a contrapartida do participante, a da patrocinadora, mais a rentabilidade, e aqui se monta o saldo de conta, que é o gerador do benefício. Tá? Aqui também a gente agrega também para aqueles participantes que ingressaram no plano e trouxeram recursos de uma outra entidade. Então, a gente agrega nesse montante aqui a portabilidade também. Tá? E quais são os benefícios que são garantidos? A gente tem, nos benefícios programados, a aposentadoria antecipada, 40 anos, e a aposentadoria normal, 60 anos. Sendo que o participante ele tem que ter 10 anos de serviço creditado, que são 10 anos de serviço nas patrocinadoras, 60 contribuições, 5 anos de contribuição. Tá? No benefício de risco, não há carência. Então, o participante que adere e falece, ele vai ter a cobertura, né,
do benefício de risco, mesmo não vertendo uma contribuição, né? A gente está alterando até o regulamento para regulamentar essa situação, né? E tem uma outra característica também importante no plano, que é a designação do beneficiário, que é mega importante para você pagar o benefício de risco. Essa designação de beneficiário, ela é feita no momento de adesão ao plano ou no momento da aposentadoria. Por quê? Porque se você morrer ativo, você vai ter lá para quem deixar. E no momento da aposentadoria, porque entre um período e outro você pode ter casado, ter tido filhos, mas é importante frisar, até como uma prática de educação previdenciária, que o participante ele tem que ficar atento a isso. Porque muitas das vezes vocês casam, vocês trocam de esposo, trocam de marido, têm outros filhos e acabam não indo, não sendo designado e atualizado no plano. Então, esse dado ele é mega importante para que vocês tenham a cobertura, né, para os seus familiares adequada. Tá? Outra característica do plano, né, a gente falou do benefício e como pagar esse benefício. Né, eu acabei de falar que, na verdade, o plano ele se baseia no saldo de conta. O saldo de conta formado pelas suas contribuições, a da patrocinadora e a rentabilidade. Desse saldo de conta, na hora que gera um benefício, você tem algumas formas de receber esse benefício. Né? No momento da aposentadoria, não é resgate, gente. Naquele momento em que você está se desligando da patrocinadora, você tem 40 anos ou 60 anos e todos os demais quesitos preenchidos, você se dirige à fundação e lá a gente vai fazer a opção, vai te apresentar as opções. Né? Então, daquele saldo de conta acumulado, você pode resgatar até 25% à vista. Tá? Do saldo remanescente, tá? Você vai escolher uma opção de renda. Esse saque de 25% ele não é obrigatório, mas ele hoje só é feito naquele momento da aposentadoria. Então, digamos que você resgatou 25%. Então, você vai escolher uma renda em prazo certo, ou seja, quer dizer, antes de eu explicar isso aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Tá? Na verdade, esse plano ele é muito flexível, no sentido do participante calibrar no escolho da sua renda a situação que ele vivencia. Então, ele pode estar saindo aos 40 anos, mas ele pode, na verdade, ter um outro emprego, e ele pode fazer essa opção, calibrar essa situação financeira dele, tá? Para que reflita a atual atividade. Como a gente tem um minimetário muito reduzido, que é 40 anos, pode ser que caia nessa situação. Então, voltando aqui, então, após ele fazer essa opção do pagamento à vista, ele pode escolher por prazo certo ou percentual do saldo, ou escolher a renda vitalícia. O que marca o primeiro exemplo e o segundo, tá, é que na renda financeira o dinheiro pode acabar, dependendo do que ele faça a opção. Na renda vitalícia, o dinheiro é garantido para ele até o término da vida dele, sendo que você vai levar em consideração algumas hipóteses atuariais, como idade do participante, idade dos seus beneficiários, tábua de mortalidade, taxa de juros. Tá? Então, você vai ficar sujeito a essas variáveis atuariais. Tá? Então, aqui a renda pode acabar, aqui é contratada para acabar, aqui vai depender do percentual que você escolha, ela pode ficar N anos à frente, tá? E a vitalícia. Nesse primeiro caso e no segundo caso, se o participante vier a falecer, a pensão ela pode ser repactuada, escolhida uma nova opção, ou pode-se manter aquela opção que o participante tinha escolhido. Na renda vitalícia, o beneficiário ele vai levar 60% só. Tá? Então, por quê? Porque você escolhe a renda, o risco fica para o plano, tá? Da tua sobrevida ou da sobrevida do seu beneficiário.
E o que motivou essa alteração regulamentar? Bom, primeiro foi, como eu disse, esse plano ele foi criado com um olhar de migração para um público do plano BD, né? Que eram pessoas com idade um pouco mais avançada, enfim. E existiam situações que não estavam previstas lá também. Naquela época, né, tipo portabilidade, ainda não existia a normatização da portabilidade. Então, na verdade, o que nos motivou a fazer essa alteração regulamentar foi porque, na época, a gente verificou que existiam algumas situações que precisavam ser reguladas, né, dentro do regulamento. A gente viu que o mercado de previdência fechada, né, mesmo aberto em alguns aspectos, tinha uma prática de pagamento de benefício muito flexível. Então, congregou, enfim, todos esses fatores aqui, né? A gente verificou também que esse regulamento, como a Patrícia disse, ele foi aprovado lá em março de 2002. E ele foi desenhado de acordo com os normativos da época. E hoje não está num melhor padrão para que o participante tenha clareza na hora de ler o regulamento, porque já não é uma coisa fácil, né? Sem falar na questão da modernidade do plano. Revisão regulamentar ela é prevista na legislação, logicamente, com esse conceito aqui, que é sempre respeitar os direitos adquiridos dos participantes até o momento de alteração do regulamento. Então, todas essas premissas aqui foram o que foram utilizados para rever o regulamento. Então, vamos agora falar um pouquinho das alterações, né? O quadro comparativo ficou disponível. Eu não sei quem acompanhou aí essas alterações. A gente tem muita coisa com força de aprimoramento redacional, né? A gente tem algumas nomenclaturas que foram ajustadas, mas eu vou tentar aqui falar o mais rápido possível sobre esse trabalho aqui. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que pegou aí na hora que a gente começou esse processo de revisão é que lá quando foi aprovada em 2009, a Previc ela aprovou condicionada em que em tempo futuro, na primeira alteração regulamentar que a Fundação processasse, a gente fizesse dois ajustes solicitados por ela. Um nos ajustes nos institutos, ou seja, não que os institutos que não estão atrelado à legislação, mas eles podem sempre melhorar. Então, a redação dos institutos. Então, foi uma indicação da Previc da gente estar fazendo uma melhoria redacional nesses institutos. E um outro ponto foi a segregação da portabilidade, porque a portabilidade ela precisa estar muito clara dentro do regulamento, o que é recurso vindo de uma entidade aberta, o que é recurso de uma entidade fechada, porque há procedimentos distintos para cada recurso portado, né? Então, esse foi um pedido da Previc, não era um condicionante em não aprovar o regulamento, mas era apenas uma melhoria na redação dada à época, né? E a supressão do termo data efetiva, já que a migração não ocorreu. Então, a Previc solicitou essas alterações, que são pequenos ajustes. Eu vou seguir aqui e, no final, a gente volta para você perguntar. Pode ser? Bom, um outro ponto aqui é a flexibilização do plano, né? Então, o que a gente trouxe aqui de flexibilização do plano? Essa parte aí, ela foi uma parte que é voltada para o olhar do mercado de previdência, tanto o aberto e fechado, né? Então, a gente verifica que o mercado aberto de previdência é muito flexível nas entregas dos seus produtos, nas entregas da aposentadoria. Então, a gente trouxe essa flexibilidade para o plano, né? A gente está tentando trazer essas
modificações favoráveis ao participante, né? Então, relativamente na parte de investimento, a gente fez uma previsão de conter perfil de investimento. O que é o perfil de investimento? É a oportunidade que o participante tem, né, quando ele tem, na verdade, ele escolher o tipo de... como que ele quer alocar o seu saldo de contas, né, no investimento. Então, ele pode querer alocar mais em renda variável, mais em renda fixa, e aí a gente adota o modelo padrão, que é o padrão de mercado, que na verdade, modelo moderado, agressivo, né? Isso, na verdade, lógico, precede de uma educação financeira para que o participante possa ter essa opção, né? Isso não quer dizer que vai ser dessa maneira. Na verdade, a gente fez essa previsão do perfil que a Fundação poderá ofertar, esse perfil, que é uma opção individual do participante, ou ciclo de vida, que é uma alocação que você faz de acordo com o perfil da sua massa. Quem está mais perto de aposentar fica num perfil mais conservador, quem está mais longe de se aposentar fica num perfil mais agressivo, e aí vai, tá? Então, na verdade, o plano ele traz essa possibilidade, né, desde que seja atrelado, né, à aprovação do Conselho. Isso é muito praticado no mercado, é um pouco trabalhoso, mas os planos mais modernos já possuem esse tipo de estratégia de investimento junto aos seus participantes. E na hora de contribuir, né, a gente viu lá que vocês têm a opção de contribuir com um percentual entre 4,5% e 10%, só que isso é uma vez por ano, né, de você também escolher a voluntária, enfim. Na verdade, o plano ele se torna um pouco inflexível. Esse tipo de opção ele pode ter mais rotatividade. Então, a gente trouxe também uma mudança do plano de você fazer essa opção a cada 6 meses, né? Quer dizer, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, né? Uma outra questão também é que os aportes, tanto por parte do participante quanto por parte do aposentado, né? Do aposentado não tinha previsão legal de fazer aporte. Então, a gente também permitiu o participante aposentado que tenha recurso, ou que ganhe um recurso de herança ou de outra coisa, portar seu recurso para dentro do seu saldo de conta, tendo em vista o próprio sucesso do investimento da Fundação Rio Grandeza, até então, né? E também a gente trouxe também a exclusão do limite de aporte, porque antes ela estava vinculada a 5 salários de contribuição. Então, na verdade, não tem sentido a gente vincular isso, até porque, se houver um valor de recurso portado fora do COAF, enfim, para lavagem de dinheiro, hoje, pelas regras hoje vigentes, a Fundação é obrigada a comunicar ao Banco Central, ao COAF, que houve um aporte de um participante. Então, na verdade, na época, não existia esse controle lá em 2002, tá? E na hora de receber o benefício, foi como eu disse. Hoje a gente tem 3 opções de renda, aquelas rendas, a opção por rendas financeiras e a opção da renda vitalícia. A gente criou mais uma renda, isso é prática de mercado também, uma renda em valor, em moeda, que o participante, na ocasião da aposentadoria, pode escolher, eu quero receber 5 mil, eu quero receber 10 mil, né, e que isso pode ser repactuado anualmente, então fica a critério dele. A gente trouxe também um aumento do limite da renda, de 5 a 25, passou para ser de 5 a 30 anos. Né? Uma diminuição do percentual, que hoje é 0,8 a 1,6, a gente botou de 0,1, porque você conseguiu uma rentabilidade hoje de 1%, quer dizer, a Fundação tem que trabalhar bastante, então, ali você pode calibrar o seu benefício para que, se o cenário econômico estiver desfavorável, ou que você tenha um outro tipo de opção. Né? Então, a gente também trouxe essa prática de mercado, que é uma prática boa. Né? E sem falar na alteração da renda. Hoje, somente após 5 anos que você pode fazer a opção de alteração da renda.
na verdade, isso penaliza um pouco o participante, porque, dependendo do momento que ele vive, ele não consegue fazer essa calibração do seu recurso financeiro. Então, a gente trouxe, na verdade, esse percentual, esse prazo, para 1 ano. Né? E talvez até no futuro a gente até diminua também, né? De acordo com o que a gente olha aí para o mercado. Então, na parte da flexibilidade, tem aí a criação, a possibilidade de criação do perfil de investimento. Logicamente, a Fundação vai ter que investir um pouco mais em educação financeira. Esse plano ele é cheio de escolhas, né? E a gente, eu acho que, como fundação, a gente vai envolver aí, e a Patrícia já sinalizou isso para a gente, um plano de comunicação amplo, um programa de educação previdenciária para que todos se sintam capazes de entender como que a gente está administrando o seu saldo de conta. Tá? Então, esse é o recado em relação à flexibilização do plano. No tocante às melhorias operacionais, né, foi como eu falei, a Fundação ela tem 45 anos de experiência em administração do plano BD. Nós temos 15 anos de administração do plano CD. Né? Na verdade, hoje a gente tem aí benefícios pagos há mais de 45 anos. Né? E no plano CD nós iniciamos isso há pouco tempo. Então, essa experiência do plano BD ela é válida, sim, mas a gente tem um público diferente daquele público que nós tínhamos lá em 72, 74. Então, a gente verificou algumas melhorias, né? Como eu disse, esse plano foi instituído lá em março de 2002, com o olhar da época. Né? Esse mercado de previdência ele cresceu absurdamente, principalmente nas abertas, então a gente trouxe algumas melhorias operacionais e redacionais que causam dúvidas, tanto no participante quanto na própria administração do plano. O primeiro item que a gente achou interessante foi fazer uma avaliação na forma do regulamento, porque existiam vários itens desdobrados em que não há nem numeração, então fica até difícil a sua citação para o participante. Então, a gente renumerou todo o regulamento, fez as realocações de dispositivos que estavam em páginas diferentes, então a gente fez esse trabalho para facilitar sempre a leitura e a coesão formal do texto. Tá? Um outro assunto também, que na época não estava em voga, que era o reconhecimento do relacionamento homoafetivo. Né? Hoje isso está muito claro, as pessoas se casarem do mesmo sexo, mas na época não estava, e geram, na verdade, falta de cobertura previdenciária no caso do óbito. Então, a gente já trouxe essa medida também. Né? Um outro ponto que é importante foi a presunção dos filhos, né? Dos filhos, da gente estar habilitando num benefício de morte os filhos menores, né? Menores de 24 anos, né? Porque, às vezes, foi como eu disse, a gente não tem a cultura previdenciária de designar e de atualizar o seu grupo de beneficiários. Então, é um dado importante a gente não deixar menores desvalidos por conta de um esquecimento do seu participante, que é uma coisa que a gente não está habituado a fazer. Então, essa designação. Né? Previsão de pagamento de saldo aos herdeiros, né? Na verdade, aquele participante que designou o primeiro caso, o seu beneficiário, não tenha o indicado, ao invés de fazer com que o participante se onere, quer dizer, o participante não, o beneficiário, o herdeiro se onere em ter que tirar uma escritura pública, o alvará já tem essa previsão regulamentar, né? Dele poder pegar o dinheiro, no caso, não havendo a quem pagar. Tá? Reingresso ao plano também, então a gente também investiu um pouco nessa parte de reingresso, porque a gente teve uma vivência aí de um participante que
estava em Furnas, foi para Rio Grandeza, ou que ia da KF, quando teve a possibilidade da KF se tornar patrocinadora. Então, a gente esbarrar nessas cláusulas de reingresso, isso pode acontecer com qualquer participante que saia, faça novo concurso público e retorne. A criação de um fundo de reversão, esse dado é importante, porque hoje o fundo de reversão ele vai alocar todas as sobras dos participantes. Ou seja, eu resgatei e deixei a parte da patrocinadora para o plano. Isso hoje vai para um fundo, tanto a parte dos institutos quanto a parte dos benefícios, ou seja, eu estava em gozo de benefício, morri, não deixei para ninguém, nenhum herdeiro veio requerer. Então, a gente criou esse fundo, que é uma prática de mercado, para que ele possa, de acordo com a indicação do atuário, de acordo com o que o Conselho também Deliberativo aprovar, servir até como um fundo que vai subsidiar o fundo de risco, diminuir taxa. Então, a gente também teve esse cuidado operacional de olhar para essas sobras que, ao longo do tempo, foram incorporadas ao patrimônio do plano. Segregação dos ativos do plano. Né? Esse item aí também é um item importante, porque hoje a gente tem uma política média de investimento que olha e não segrega massa. Então, para o participante que fez a opção pela renda vitalícia ou até o fundo de oscilação de risco, ele pode ser melhorado a alocação do investimento. Então, a gente olhou também esse pedido aí da área de investimento e apontado pelo atuário, né? Bom, as alterações que são bem relevantes, né? Então, esse primeiro caso aqui é o resgate, né? O que a gente verificou no mercado? O mercado, quando a pessoa se desliga do plano e não tem direito à aposentadoria, ela quer resgatar seus recursos, hoje, no plano atual, ele recebe só a parte dele. Ele deixa a parte da patrocinadora. Então, numa leitura aí de mercado, uma leitura das demais entidades do sistema elétrico, a gente verificou que o resgate propicia levar uma parte da patrocinadora de acordo com o tempo. Então, a gente também fez esse escalonamento de forma que o participante, se ele resolver resgatar, ele leva também uma parte da patrocinadora. Acho que teve um colega até que perguntou aí, né? Então, o resgate, no caso, ele resgatando, ele perde a condição de participante, ele vira ex-participante, né? Então, é isso. Então, para 5 anos, ele leva 10 anos, isso é de acordo com o tempo, para 6 anos, 20, 7, 30, chegando até 60%, que é os 10 anos. Os 40% restantes vão para um fundo de reversão, tá? Exclusão do limite contributivo após 5 anos de elegibilidade. Esse é um ponto interessante, porque o nosso regulamento, quando ele foi feito, ele não tinha um olhar, não tinha a reforma, esses indicadores que hoje a gente tem, de você postergar a aposentadoria para 65, 60, enfim. Então, o que acontece hoje? O participante, ele, quando chega num concurso público dentro da patrocinadora, ele não tem mais aquela idade de 25, então ele geralmente é um pouco mais velho. E aí, passando essa reforma, e o participante que vai ter que ficar mais tempo na patrocinadora, o que acontece? Ele completa 60 anos de idade, né, 10 anos de serviço creditado e 5 anos de contribuição no plano, a patrocinadora só paga por mais 5 anos. E ele também, não só a patrocinadora, ele também só pode contribuir por mais 5 anos. Então, essa prática aí, ela não está alinhada hoje ao perfil aí que está das reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que está por vir, né? Então, a gente excluiu essa parte aí, excluímos esse limite, né? Mas, na verdade, isso vai passar pelo crivo da patrocinadora. Então, assim, o nosso olhar é que não deva ter, mas foi como a Patrícia falou, o regulamento ele passa para aprovação do Conselho, patrocinadora, MME, SESC, e aí vai para a Previc. Pode ser que os órgãos lá do Ministério de Minas e Energia, o SESC, encarem isso de uma forma diferenciada do que a gente está vendo.
tá? Aí retorna esse processo ao nosso... o regulamento, de novo, para a gente alterar. Então, na verdade, hoje a gente tem esse cenário aqui, né, no caso dessa cláusula que impede o próprio participante em contribuir para o plano, tá, após 5 anos de elegibilidade. Alteração da base de cálculo do benefício de risco. A gente olhou o benefício de risco também, tá? Comparando ele ao mercado, principalmente ao mercado do setor elétrico, né? E a gente fez assim umas mudanças que são, na verdade, boas para o plano, boas quer dizer, na verdade, seguram o risco do plano e, na verdade, são situações muito pontuais que aconteceram e que fizeram com que a gente refletisse um pouco mais sobre o saldo projetado. Então, no benefício de risco, tá, que eu vou explicar mais ou menos como funciona a seguir, a gente trouxe hoje, no benefício de risco de invalidez e morte, não há carência. Então, você pode aderir ao plano e 1 mês depois você se aposentar por invalidez ou você morrer, né, como já aconteceu. Alguns poucos casos, mas aconteceu. Então, a gente trouxe uma carência de 12 meses. Isso é o que é praticado no mercado, isso é o que é praticado pela própria Previdência Social, né, o regime geral. A gente também trouxe... Hoje, a regra de você calcular um benefício é sempre na data do evento. O que eu chamo de evento? O óbito ou a invalidez. A gente alterou isso para invalidez, será a data do requerimento, para pensão a data do óbito. Por quê? Porque uma invalidez hoje, ela por empregado, né, e para o segurado da Previdência, que somos nós aqui, ela vem precedida de um auxílio-doença. Então, dificilmente a Previdência chega lá, você bate na porta dela, e ela vai te aposentar por invalidez. Então, ocorre casos em que o participante ele recebe a complementação salarial de Furnas, ele está afastado, e o INSS concede, por força de decisão judicial, aquela invalidez há 5 anos atrás. Aí, o que aconteceu? Ele contribuiu 5 anos. E aí, o que eu faço com essas contribuições? Se eu estou, na verdade, pontuando ela aqui na data do reconhecimento lá da invalidez no INSS. Então, na verdade, a gente viu que é mais favorável para o participante deixar a data que ele venha a requerer. Ok, o que a gente precisa só com isso? É saber que ele foi aposentado por invalidez. Né, e não pontuar isso, porque teve um caso até que o INSS deu há 5 anos atrás, e aí a gente teve que devolver as contribuições que ele fez, tanto dele quanto da patrocinadora. Ele perdeu rentabilidade em função de uma cláusula regulamentar. Tá? A gente trouxe também uma alteração na base de cálculo, né, que é utilizado para as projeções, que é a média dos 24 últimas contribuições, a gente trouxe para 36. Por quê? Porque, na verdade, fica mais fidedigno todo o período contributivo dele. Né? Então, a gente também fez essa alteração. Né? A gente também mexeu aqui no fator multiplicador. Isso aqui é muito... na verdade, só a Fundação praticamente tem esse acréscimo no saldo projetado, de acordo com o tempo. Isso aqui, até o parecer, se eu não me engano, do risco, aconselhava a gente até tirar isso aqui de forma a baratear mais o plano, né? Mas a gente manteve e a gente diminuiu um pouco. A gente trouxe essa variável do limite, que era o salário de contribuição, ou seja, ele podia estar sujeito a ter um mês em que ele teve férias ou teve PL, ou está sujeito a um mês que ele foi descontado por falta, ou que perdeu o adicional de periculosidade. Então, a gente também trouxe essa alteração para a média. Tá? E a gente também trouxe a projeção da idade e serviço creditado, hoje é feito assim, somente para a projeção de idade, o que é praticado no mercado. Bom, e o que é isso? O que isso influencia na vida de vocês? Né? No caso, para o participante que venha a falecer, né, ou a entrar em invalidez, no momento que ele entra ali em invalidez, a gente verifica o seu saldo de conta. Né? Então, como não tem carência, pode ser no primeiro ano, ou pode ser lá próximo já à aposentadoria. Né?
Então, o que a gente faz aqui? O plano, a parcela BD dele, a parcela coletiva, o que ele faz? Ora, a gente precisa fazer uma projeção das contribuições que ele faria para chegar a 60 anos. Então, a gente aplica essa fórmula aqui, que é a média dos 24, hoje, mas vai passar para a média dos 36, se for aprovado, multiplicado pela parte dele e a parte da patrocinadora, o número de meses que ele tem, no caso, na data do óbito da invalidez, para 60 anos, vezes o fator que ele tem de serviço, de tempo de serviço no plano. Então, esse cálculo aqui é o que ele leva. E o que é isso aqui? Eu vou mostrar em números para vocês poderem entender um pouco melhor. Bom, aqui eu tenho um exemplo, tá, de um participante que faleceu, acho que ele faleceu, em 2013, tá? Ele tinha 37 anos, ele tinha 7 anos e 9 meses e ele contribuía com 10%. O salário dele, o último salário era R$8.000, tá? O que acontece? Eu fiz a média dos 24 últimas contribuições dele com base nos 24 salários que ele tinha. Deu uma média de 1.200. Ele tinha serviço creditado 7 anos. Ok, não tem carência, podemos pagar, né? Com 7 anos, ele caía naquele primeiro fator lá de incremento no saldo, que é 50%. Ele tinha 37, faltavam 23 anos para a aposentadoria de 60 anos, então a gente colocou aqui, isso aqui, os meses faltantes, né, de 23 anos em número de meses, né? O salário de contribuição naquele mês do falecimento era 18.000, né? Eu estava olhando aqui, o salário dele era 8.000. Então, aqui, ou era PL, ou era férias, ou, enfim, horas extras, eu não sei precisar, mas era alguma coisa que não era tão fidedigno ao seu salário. Então, mas tudo bem, o plano está aí para isso, ele computa PL, computa hora extra, tudo bem. E qual seria o saldo projetado dele? 1.066.000. Né? O limite, que é 75 vezes o salário, daria 1.423.000. Tá? Aí, como fica limitado, essa pessoa aqui levou 1 milhão, ou ele, ou o beneficiário dele, para o saldo de conta dele. O que ele tinha de saldo de conta na data do evento? 210.000. Tá? Ou seja, bem relevante. Né? E aí, o que acontece? Se a gente fosse calcular a renda só com base no saldo de conta dele, ele teria um benefício de 978. Com o saldo projetado, ele teria um benefício de 5.928. Então, eu verifiquei aqui que ele ganhava em torno... Era variável o salário, mas o último era 8.800. Né? Ele teve um benefício de 5.928, mais o benefício do INSS. Então, ficou próximo a sua última remuneração. O que nós estamos propondo aqui? Né? Essa alteração para a média de 36, porque realmente você fica mais fidedigno mesmo as últimas contribuições vertidas ao plano, né? O serviço creditado permanece o mesmo, o fator a gente está diminuindo um pouco, porque toda essa parte aqui do saldo projetado, quem paga é o coletivo, com aquela taxa que sai mensalmente da parte da patrocinadora, que hoje é 0,68, não é isso? Né? Então, a gente também trouxe a média, ao invés de ter fatores ou para cima ou para baixo, que podia estar zerado aqui também, ele foi descontado, perdeu periculosidade. Com isso, com essa nova fórmula, o saldo cai para 749. E o benefício dessa pessoa para 4.458. Também fica bem próximo à última remuneração. Esse exemplo aqui, essa alteração dessa regra de cálculo, ela vai diminuir a nossa taxa de contribuição. Então, a gente pensou dessa maneira, primeiro, porque esse fator aqui ele não existe hoje no mercado. Foi um fator muito exclusivamente da migração, talvez, por ter uma massa já envelhecida, né? E, na verdade, ele custa. A gente pode pagar tudo, desde que a gente pague. Só que, no momento que a gente olha em que a gente está num cenário econômico em que a taxa de juros tende a cair,
o esforço da gente contribuir para o plano vai ser muito maior. Então, a gente não está deixando ele sem cobertura. Lembrando que, se for um participante ativo, ele tem um seguro de vida também, que vai acrescer no valor aí, vai dar à sua família aí essa cobertura também. Então, a nossa proposição é colocar uma cobertura de saldo projetado, mas no pé no chão, entendeu? Então, a nossa proposição foi exatamente essa aqui. Bom, aqui foram os últimos riscos, né? Na verdade, a gente teve aqui o primeiro risco, lá em 2003, né? E a gente vê que não tem, com exceção desse ano aqui, mas o ano de 2017, 2016... foram poucos, então, eu acho que cabe essa alteração. Tá? Bom, um outro ponto foi, como a Patrícia destacou, que é a questão da previsão do pagamento da contribuição complementar, que é a taxa de administração para assistido. Hoje, só quem paga a taxa de administração somos nós, os ativos. Lembrando que o nosso plano, a gente permite a aposentadoria aos 40 anos. Então, hoje a gente tem aí em torno de 1.200 pessoas já elegíveis. Caso saia um PDV aí, ou um outro tipo de saídas aí incentivadas, e se todo mundo resolver aposentar, nós vamos ter problema na questão da taxa administrativa do plano. Então, a gente fez essa previsão que a Fundação poderá cobrar taxa de assistido, e aí isso na verdade, já normatizado pela própria legislação. Existe a discussão desse custeio com assistido também ser dividido com a patrocinadora. Então, essa é a nossa proposição. Bom, o outro ponto foi, a gente suprimiu todos os itens relacionados à migração, porque não tem sentido a gente ter um capítulo inteiro de um regulamento com itens voltados para a migração, que não aconteceu, que não vai acontecer. Né? Então, a gente também suprimiu todos isso. E a própria eletronuclear, que ela, na verdade, só iria para o plano caso houvesse ocorrido a migração. Né? Como não ocorreu, e a eletronuclear tem um outro fundo de previdência, a gente também tirou ela daqui. E também fizemos, a gente não aumentou o limite etário do plano, a gente apenas tirou os efeitos de um decreto que, na verdade, a Previc, na época, lá, antes de março de 2002, publicou esse decreto, colocando idade mínima para todos os fundos de pensão, e como a gente estava em tramitação do regulamento, nós fomos obrigados a colocar isso essa regra no plano. Né? E aí, essa regra, ela, na verdade, ela começou em 55, aqui o plano nem existia, ele só foi aprovado aqui. Então, quando entrou o regulamento, lá em março de 2002, a idade mínima para aposentadoria normal era 54 anos e 6 meses, e existia esse escalonamento cada ano, até que em 2011 bateu 60 anos, ficando 60 anos. Tá? Então, na verdade, a gente não teve aumento de idade mínima no plano. E, por fim, a gente também trouxe a previsão da contribuição extraordinária para a cobertura de déficit. Embora não tenha no regulamento, a legislação explicita isso. Então, para ficar mais transparente para o participante, a gente explicitou isso também no regulamento. Tá? Então, todo esse estudo, então, como eu disse, foi feito esse trabalho, esse estudo, com os internos da própria Fundação, mas com a Mercer e o jurídico também externo, sendo que a Previc faz questão que o jurídico faça uma análise pormenorizada no regulamento, para ver se nenhum normativo criado, na verdade, não aplique o direito adquirido e acumulado do participante. Então, tem que estar isso explicitamente no parecer que a gente encaminha para a Previc, dizendo que as cláusulas ali, elas mantêm o direito
o direito adquirido e acumulado do participante. Tá? A Patrícia já informou, a gente abriu a consulta aí com todo o texto, né, o quadro comparativo com a justificativa de cada item ali, o porquê da modificação. Nós recebemos aí em torno de 30 perguntas, né, eram mais dúvidas sobre a operação do plano, a gente tentou aí esclarecer, né, e alguns até retornaram com novo e-mail, mas a gente está procurando, aí, na medida do possível, dar todos os esclarecimentos. A Patrícia também já tinha falado, né, que após a aprovação dos participantes, aí, o que os participantes mandem para a fundação do Conselho Deliberativo, a gente segue um caminho, um rito processual, né, que é apontado pela legislação, de fazer a aprovação desse regulamento. Então, pode ser que demore um pouco, né, ou não. Né? Então, não é de imediato, eu acho que é bom ficar claro que todas essas alterações apresentadas, elas não podem ser aplicadas, tá? Enquanto a Previc realmente não liberar para a gente. E aqui eu quero agradecer a todos e ficamos abertos a perguntas de vocês. Sobre governança em fundos de pensão, o que a gente conhece aqui, o que a gente acompanha é o 268/2016, que, no caso, ele traz as seguintes alterações. O Conselho Deliberativo, que hoje tem 6 representantes, ele torna um desses conselheiros independentes, contratado de mercado, porém ele mantém o voto de Minerva na mão do presidente do Conselho Deliberativo, que é o representante da patrocinadora, atualmente, no caso da fundação, é da patrocinadora Furnas, e ele também torna toda a diretoria contratada de mercado. Então, nenhum participante do plano pode ser diretor. E, nesse caso, esses nomes são escolhidos por esse conselho que já possui, nessas 6 cadeiras, entre essas 6 cadeiras, uma vaga também de um conselheiro independente, contratado de mercado. E esse mesmo projeto também determina que o comitê de investimento da fundação, ou seja, que é o colegiado que possui a chave do cofre, que dá o ok para os investimentos, que essa diretoria contratada de mercado tenha assento nesse comitê de investimentos. Esse projeto ele foi aprovado por unanimidade no Senado, já está esperando ser votado na Câmara dos Deputados. É o que a gente sabe desse 268/2016. Meu nome é Márcio Romero e eu queria fazer o seguinte, que você explicasse melhor como que é a contribuição da patrocinadora ao longo da contribuição de 10 anos. Você disse que até 40%, a gente tem direito a 60% e os 40% fica para a patrocinadora. Eu gostaria que fosse detalhado melhor a partir de quanto tempo a gente vai ter direito aos 100% de contribuição da patrocinadora ou não vai ter direito a esse 100%. Porque a gente contribui com um percentual, 10%, ou de 2 a 10%, a patrocinadora entra também. Mas você fez uma escalinha ali, essa aí, que você falou há 10 anos, 60%. A partir de quanto tempo que você pode receber os 100% da participação da patrocinadora? Roberto, na verdade, a gente colocou aqui uma parte da patrocinadora, tá? A gente não colocou 100% dos recursos da patrocinadora. É isso que eu quero saber. Então, hoje, pela alteração regulamentar aqui proposta, você só leva 60% da parte da patrocinadora. Tá. Posso complementar? Ficar 30 anos ou ficar contribuindo durante 30 anos, eu só vou levar 60%. Olha só, a gente está falando do resgate. O que é o resgate? Resgate mesmo. É o participante. Vamos supor que eu contribuí com 1 milhão e a patrocinadora contribuiu com 1 milhão. Ela só vai me dar 600 mil, é isso? E eu vou ficar com... Isso, então é isso? A regra é essa?
A regra é essa. Atual, você não leva nada da patrocinadora. Como é que é? Na regra atual, você não leva nada da patrocinadora. Como não? Na regra atual, não é isso? Na regra atual, você não leva nada hoje. Não leva nada. Se eu me aposentar, eu só levo o dinheiro que eu Não, contribuí? mas olha só, a gente está falando aqui de resgate. Por exemplo, você pode portar, se você portar para outra instituição, esquece você leva 100%. Esquece a portabilidade. É aposentadoria Furnas. Não, aposentado não. Aposentado não, gente, é olha só, regra. deixa eu esclarecer, Roberta. Então, a gente não está falando de aposentadoria. A gente está falando do Instituto Resgate. A aposentadoria, você leva o teu saldo total. Você pode requerer o benefício, pegar uma parcela à vista de até 25% e escolher uma renda. Tá? Tudo bem, entendi. Essa é a parte da aposentadoria. Eu levo 100% da patrocinadora, é isso que eu quero saber. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Marco Fernandes, trabalho na gerência de equipamentos aqui no Escritório Central. Queria fazer uma pergunta. Na primeira transparência, apareceu a quantidade de ativos e a quantidade de assistidos hoje pelo CD. Eu fiz uma conta rápida ali, está em torno de 11,5%. Né? Eu pergunto, existe um número ótimo para essa proporção? Porque a tendência que a gente está vendo com esse cenário é a redução do de ativos e o aumento dos assistidos. E me parece, assim, pelo meu pouco conhecimento na área, que vai chegar um ponto de inflexão aí que a coisa fica complicada. Então, eu queria saber se tem essa projeção já. Eu já até imagino que essas modificações já sejam pensando nisso até. Essas modificações, na verdade, elas estão focadas mais na modernização do plano. Né? Na verdade, essa questão aí, a gente depende da patrocinadora, ou depende da gente estar abrindo esse fundo para ter mais participantes. Isso. Tá. Olha, assim, todo o plano previdenciário, ele é desenhado e gerido para um dia acontecer isso, que é o caso do BD, por exemplo. O BD hoje você tem poucos ativos, ele já você tem a fase em que ele foi capitalizado e agora esse montante do BD ele vai começar a ser consumido, porque é residual o número de participantes ativos nele. Se o plano for bem gerido, é o ciclo de vida do plano. A minha preocupação, Patrícia, é isso. O BD ele ficou durante muitos anos ativo. Sim. E o CD, agora, a curva da redução dos ativos está muito acelerada. Muito. E ela acabou de falar que tem 1.200 elegíveis aí dentro do plano CD. Se resolve sair uma galera aí num outro plano aí, o que pode acontecer? Esse percentual de assistido subir muito e o ativo despencar. Isso. Aí o primeiro tratamento necessário, a questão da taxa administrativa. Porque hoje, essas pessoas que estão aposentadas, elas estão sendo custeadas pelos ativos. Como eu falei aqui, para um desenho de cenário que não se concretizou, que é de uma empresa que todo ano estivesse contratando pessoas. Então, na hora que a gente conseguir resolver essa questão da taxa, a gente garante a perpetuidade do plano na sua questão da gestão. Né? E sobre o acúmulo de capital. Quem sai aposentado por percentual de conta e por tempo determinado, a pessoa tem um controle do seu futuro. Porque nessas duas modalidades de aposentadoria não existe o fenômeno do déficit, assim como também não existe do superávit. Então, a pessoa faz o controle ali, se ela escolheu de 5 a 25 anos, que a gente agora está aumentando para 30, a proposta, né? Se ela escolheu se aposentar com 0,8%, que é na modalidade do percentual de conta, ela vai acompanhando ali o seu saldo individual de conta e vai sabendo quanto tempo ela ainda vai poder contar com aquele recurso. Essa questão que você falou, o mais desafiador é acompanhar na renda vitalícia. Porque o nosso plano é um plano pequeno. Né? E na renda vitalícia, você, quando opta por se aposentar pela renda vitalícia, você pega todo o teu saldo individual de conta e é como se você jogasse ele dentro de uma grande caixa
com todo mundo que fez essa mesma opção. E dali você não pode sair. Diferente do tempo determinado e do percentual de conta, que de 5 em 5 anos você pode mudar, e a gente está trazendo a proposta para que você possa fazer essa opção de mudança uma vez por ano, uma flexibilidade maior ainda. Então, realmente, para a renda vitalícia é desafiador. Existe o fenômeno, a possibilidade, todos vão caminhando juntos ali. Primeiro, a gente tem que ter uma performance boa da fundação, de preferência acima da meta, para você sempre estar captando recursos. Quando a gente fala em renda vitalícia, um fator que tem pesado demais é a questão da mortalidade. As pessoas estão vivendo cada vez mais e se torna caro, né? Porque você faz todo um cálculo atuarial prevendo a morte de grande parte numa determinada data. Hoje, por exemplo, a gente tem no plano BD pessoas com mais de 100 anos de idade. E nós temos que honrar com esse compromisso. Então, é desafiador sim. Agora, lembrando, vocês vão estar dentro de um plano, no caso da renda vitalícia, que, em caso de déficit, tem a contribuição extraordinária, legislada sobre as regras da Previc, em que a patrocinadora aporta com 50%. Tá? Mas é risco. Renda vitalícia é risco. Tanto que as empresas, hoje, elas escolhem, quando elas optam por oferecer ao empregado plano de previdência, elas estão criando CD puro. Porque é como se fosse um cheque em branco. Você não sabe onde aquilo ali vai terminar pelos diversos itens de variáveis. Taxa de juros no país, tábua de mortalidade. E a questão, sim, somos um plano pequeno. Quando a gente fala em coletivo, quanto maior, mais suave, melhor o rateio. Tá? Mais perguntas? Não? Guiomar, você explicou bem, hein? Bom, não tem dúvida? Mais uma pergunta aqui. Opa. Meu nome é Flávio Rigor, já sou aposentado. Primeira pergunta, se puder fazer mais de uma, melhor. Primeira pergunta, caso aconteça de aquilo que a gente não quer, mas se houver uma privatização, isso tem que ser honrado pelo comprador ou é um cenário totalmente diferente? Não sabe. Acredito que tenha que ser honrado pelo comprador, né, os compromissos. Né? Mas pode ser que haja uma transferência de fundo. Aí é de acordo. Existem alguns fundos que foram transferidos para a administração de outros. Então, na verdade, a gente não sabe. Minha outra pergunta, quem já é aposentado, se houver uma alteração aí que a gente acha que possa haver um benefício para aposentado, isso pode ser atualizado ou quem já está aposentado, não mexe nada? Que tipo de ação? Trabalhista? Não. Eu hoje tenho renda vitalícia, mas se eu, com essa alteração, você acha que é interessante eu mudar, sair de vitalício para uma... Não pode. A vitalícia, ela não pode ser alterada. Ela fica ali irretratável. Então, você fez a opção pela vitalícia, você não pode alterar para outro tipo de renda. Ok, então, obrigado. Gente, sobre essa questão da privatização, tudo depende, quando ela acontece, tudo depende da forma do que se coloca nos contratos e nos acordos. Então, por exemplo, você tem a Vale, que era a Vale do Rio Doce, e que até hoje ela tem o seu fundo previdenciário no mesmo formato, os benefícios estão sendo honrados, e superavitária, inclusive, ela estava muito bem, estava performando muito bem, e ela existe até hoje no mesmo formato em que ela ficou quando existia a Vale do Rio Doce. Você tem outras empresas, a CSN também, o Luciano está lembrando aqui. Você tem uma empresa
de energia em São Paulo, que o fundo dela agora o fundo se tornou multipatrocinado, abriu para multipatrocínio, o que eu acho muito saudável, a despeito de privatização ou não, porque você não pode concentrar toda a sua fonte de recurso em duas patrocinadoras, sendo que uma já possui outro fundo, no caso, a Eletronuclear, que é a Núcleos, e a própria Fundação Real Grandeza, que é pequena. Então, é saudável, de qualquer forma, abrir para o multipatrocínio, saudável e necessário para o cenário econômico atual do Brasil e das estatais. E essa fundação em São Paulo, ela se tornou multipatrocinada e hoje ela oferece plano previdenciário, inclusive para empresas privadas do setor. Então, não existe uma fórmula. Tudo depende dos termos que que seriam pactuados no momento de uma privatização. Tá? Mais alguma pergunta? Isso. Mais alguma pergunta? Uma lá no finalzinho. Meu nome é Walter. Com relação à portabilidade que dá direito a 100%, a partir de quanto tempo a pessoa poderia fazer a portabilidade? Tipo, houve o desligamento da pessoa. Então, qual o tempo que ela poderia fazer a portabilidade se ela abrisse um outro fundo em algum lugar? Porque eu estou falando de levar os 100% da patrocinadora, não estou falando de levar do próprio, né? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está falando de portabilidade. Isso, mas no momento de desligamento. Desligou. A portabilidade, você carrega todos 100% do teu recurso. Em qualquer tempo? E a carência é de 3 anos. Então tem que ter mínimo de 3 anos. De até 3 a carência é de 3 anos. Então, se houver um desligamento antes dos 3 anos, por exemplo, no momento atual, a pessoa poderia contribuir, ficou 2 anos e meio, poderia fazer o complementamento, completar até os 3 anos e levar a portabilidade ou encerra ali os 2,5? A Adriana vai responder, porque eu estou com dificuldade de... Oi, boa tarde. Boa tarde. Você está perguntando sobre a carência à portabilidade, não é isso? Isso, se houve o desligamento antes do tempo mínimo, que colocou aí 3 anos, poderia haver complementamento, assim, autopatrocinado. Poderia fazer isso ou... Sim. Poderia fazer isso? Sim, poderia sim. Quando você se desliga da patrocinadora, se você já tiver 3 anos, né, de carência contributiva ao plano, você pode portar os seus recursos da sua parte e a parte da patrocinadora por um outro plano. Se você é autopatrocinado também, ou se você se desligou e quer ficar autopatrocinado, você também pode. E aí você tem que verter as suas contribuições e a parcela da patrocinadora. E lá na frente, nada impede de você também portar os seus recursos, se assim você desejar, para um outro plano de previdência. Tá, então o autopatrocinado poderia ter uma taxa menor do que a atual que ele pratica, ou tipo, haveria um teto mínimo para contribuir? Porque alguns planos... Sim. Quando você se torna um participante autopatrocinado, naquele momento, vamos supor que hoje você é um participante da empresa e você contribui com 2%, mais um percentual de 10%. No momento que você se torna um participante autopatrocinado, você pode rever qual o percentual de contribuição variável que você deseja manter. Você pode sair de 10, manter os 10, ir para 8 ou ir para o mínimo de 4,5%. 2% obrigatório, mais 4,5%. Tá, então o mínimo é 2,5%. 2% sobre o total e 4,5% é a obrigatória. Não existe uma unidade de contribuição mínima menor que esse valor? Não. Se você ultrapassar aquele escalonamento de 7 URs, você tem que obrigatoriamente fazer o percentual variável, Entendi. Que varia de 4,5% até 10%. Entendi, obrigado. Tá? Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta da área regional. O mesmo participante, Wagner Augusto de Carvalho Ascioli. Um parente meu aposentou pela Petros há menos de 1 ano e vai contribuir durante 18 anos por causa do déficit.
Como identificar esse risco na Fundação Real Grandeza? A Adriana vai responder. Então, vamos lá. Esse é um risco inerente a qualquer plano de contribuição variável. Vocês sabem que o nosso plano, ele é chamado, né, o nome próprio dele é Plano de Contribuição Definida, mas ele é um plano da modalidade de contribuição variável. O que é isso? Ele tem o benefício financeiro e tem um benefício atuarial, o benefício vitalício. Essa parcela BD do plano, que é a renda atuarial, ela pode sofrer oscilações, tanto de déficit quanto de superávit. Tá ok? Então, o que a gente faz é sempre tentar acompanhar e atualizar as hipóteses atuariais do plano, né? Nós já tivemos lá em 2014, né, um déficit. E eu não sei, talvez aqui em Furnas eles não se lembrem, porque ainda não houve esse equacionamento desse déficitzinho, que criou uma contribuição extraordinária. Tá? Hoje o plano está equilibrado. Então, isso, né, é a dinâmica de um plano de benefício. Tá? Agora, todas as providências e acompanhamento, a gente, na Fundação Real Grandeza, está tomando, né, está acompanhando e controlando. Tá, ok? Para que logo que apareça algum desvio, a gente tome as medidas necessárias. Tá bom? É um risco do plano, sim. Mas o plano tem risco de déficit e tem risco de superávit. Isso faz parte do jogo, tá ok? E só complementando, existe o déficit, que infelizmente aconteceu em muitos fundos previdenciários, que é por uma escolha inadequada dos investimentos, né? E isso é o que tem que ser coibido e evitado a todo custo. E a Fundação Real Grandeza, desde o escândalo do Banco Santos, ela montou um grupo de resistência muito forte e, frente a esses casos ocorridos, né, na FUNCEF, Petros, nós temos passado ilesos por essas questões. Então, esse é o déficit que não pode existir. E você tem o déficit que acontece porque a taxa de juros cai num determinado momento, você tem um ano econômico complicado, a questão da mortalidade, que eu falei para vocês, que isso é desafiador no mundo inteiro, as pessoas estão vivendo cada vez mais e esses benefícios têm que ser honrados, isso é desafiador, isso é o déficit do produto, né? Como a Adriana colocou aqui, é o risco do produto, e quando isso acontece, a patrocinadora entra com 50%, casando ali essa contribuição extraordinária. E precaução quanto a esse outro tipo de déficit por mau uso dos recursos, nós temos hoje o CIRG, que é o nosso comitê de investimentos, ele conta com 9 integrantes, sendo a maior parte deles eleito, e todo o dinheiro que é investido antes desse investimento acontecer, ele passa por um exaustivo debate dentro desse comitê de investimentos. Além disso, nós somos uma das poucas fundações no Brasil que conta com um grande banco como um agente fiduciário. No nosso caso, é o Bradesco. Então, nós temos a política de investimento, as normas, e o Bradesco ele fiscaliza diariamente essa movimentação de recursos. E qualquer aplicação que seja feita fora dessas regras, fora dessa política, contratualmente, o Bradesco responde de forma solidária. Nós pagamos ao banco para ele nos fiscalizar. Tá? Se vocês pensarem em grandes fundações, por exemplo, a fundação do BNDES, eles há pouco tempo entraram em contato com a gente querendo saber como isso funciona, porque eles não têm lá na fundação um sistema de proteção como esse. Então, depois daquela má experiência do Banco Santos,
A Fundação fez o dever de casa e hoje ela tem parâmetros de segurança que as outras fundações visitam a Fundação Real Grandeza para conhecer e saber como funciona. Mais alguma pergunta? Então, gente, olha, obrigada, boa tarde. Nós estamos de portas abertas, e-mail, telefone, qualquer dúvida sobre o assunto. Esse documento agora vai para aprovação do Conselho, reunindo todas as sugestões e críticas recebidas ao longo desse tempo. E toda vez que se fizer necessário, a gente vai vir aqui, fazer eventos, chamar vocês para discutir sobre o futuro da Fundação, do nosso plano previdenciário, do nosso plano de saúde, dando total transparência, que é um dos compromissos da Fundação Real Grandeza. Eu sei que o assunto é árido, mas é importante, porque a gente, depois, na hora de se aposentar, é que vai ver o quanto a gente precisa desse plano e desse regulamento, né, da importância para a nossa vida. Obrigada, boa tarde a todos.